Olá, meus amores! Como vocês estão? A tia Lu tá morrendo de saudade. A gente vai estudar mais um capítulo do nosso livro de ensino religioso, né? É o capítulo 11 e o título Aprenda com Jesus. Mas antes nós vamos orar, certo? Fechem seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo. Abençoa cada aluno, cada família. Nos dê saúde e sabedoria e que nós possamos continuar falando de honestidade hoje. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Amém! Vamos estudar um pouquinho então? A história de hoje é muito interessante. Tia Lu vai vir pra cá. Vamos lá? Olha, por onde Jesus andava, ele atraía multidões, assim, olha, ficava cheio de pessoas. Mas também atraía autoridade. Sabe para quê? Eles ficavam espionando Jesus para poder ver se Jesus cometia alguma coisa errada para poder ele ficar numa situação difícil. E aí, um dia, um grupo de autoridades, eles vieram até Jesus para lhe fazer uma pergunta. Parecia uma pergunta bem inocente, mas na verdade eles queriam era saber qual seria a resposta exata de Jesus para poder agir. Então, a pergunta foi a seguinte: é certo pagar imposto a César? Fizeram essa pergunta para Jesus. Era uma pergunta muito difícil de responder, sabe por quê? Porque naquele tempo, o povo de Israel, eles tinham que pagar impostos muito caros e ficava muito difícil para o povo pagar, né? Porque o povo não tinha dinheiro suficiente para pagar os impostos. Então, se Jesus dissesse que eles deveriam pagar um imposto, o povo de Israel ficaria desapontado com Jesus, porque eles pensariam assim: poxa, Jesus sabe que a gente não tem condição de pagar e ele agora está falando que a gente tem que pagar. Agora, se Jesus falasse que não precisaria pagar o imposto, então o que aconteceria? As autoridades prenderiam Jesus. Por quê? Porque ele estaria sendo desonesto. Olha só a situação. Então Jesus precisava ser muito sábio para responder. E aí Jesus disse assim, olha, vejam a resposta dele. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Olha só, que interessante. Aquelas autoridades ficaram admiradas com a resposta de Jesus. E aí eles foram embora, não tinha mais o que falar, né? Não podia prender Jesus, não podiam acusar ele de nada. Mas olha só, a história, ela não acaba aqui não. Vejam só. Um dia, os coletores de impostos, eles perguntaram para Pedro, que era discípulo de Jesus, se Jesus ele pagava os impostos dele. Ele disse, afinal de contas, que a gente tinha que pagar, dar a César o que é de César, não é assim? Então, aí eles perguntaram se Jesus pagava os impostos. Aí o que Pedro fez? Imediatamente falou, sim, Senhor, Jesus paga os impostos, sim. Então, Pedro foi logo falar com Jesus, né, para poder falar para ele o que tinha acontecido. E aí Jesus, ele não tinha dinheiro para pagar, né? Por quê? Era muito caro. Mas Jesus era honesto. Ele queria pagar o imposto. Ele teve uma ideia. Ele falou assim para Pedro, Pedro, vá até o mar, lance um anzol e dentro do primeiro peixe que você pescar, você vai encontrar o dinheiro do imposto. Hã? Como assim? Aí, olha, é isso aí. Olha só o milagre, crianças. Que interessante, né? Então, com certeza, depois daquele milagre, Jesus foi lá e pagou o imposto para as autoridades. Ele era honesto, ele fazia parte dele, né? Aí, olha, o versinho. Tá lá em Mateus 22, 21, que Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, nós devemos honrar com os nossos compromissos, sermos honestos,
aqui na terra, mas também nós precisamos ser honestos com Deus, certo? Jesus é honesto. Você pode aprender com ele esta lição? Eu acho que sim. Devolva o dinheiro que não é seu. Ok, crianças? Você vai no supermercado, a moça do caixa se confunde e te dá um troco a mais, um dinheiro a mais, devolve. Se o tio da cantina fez a mesma coisa, devolve. Não fique devendo também, ok? Temos que ser honestos. Sempre devemos falar a verdade. É muito importante falar a verdade, certo? E se você pegou alguma coisa emprestada, devolva, ok? É uma forma de sermos honestos. E os impostos? Vocês vão aprender o que é realmente o imposto. Vocês vão pesquisar com a família de vocês sobre o imposto. Eles ainda existem, tia? Sim, eles existem, nós pagamos. E eles são caros, do mesmo jeito. Mas olha, Jesus pode fazer milagres na nossa vida, assim como ele fez na história, se nós formos honestos. Então, crianças, vamos ser honestos, vamos honrar com os nossos compromissos e Jesus vai fazer a parte dele. Então, aprendemos hoje na nossa aula quão importante sermos honestos. E que agora nós vamos orar, né? E pedir a Deus forças para que a gente seja honesto sempre, ok? Querido Deus, nos ajude a sermos honestos todos os dias. Às vezes é difícil, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração para que possamos sempre fazer a coisa certa. Obrigado por esse estudo. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Em nome de Jesus. Amém. Beijo da Tia Lu. Até o próximo estudo, tá? Tchau.